Oi, ai meu Deus, olha que lindo! Vocês fizeram um portal, é pintado Sim, ou é adesivo? pintado à mão, quadradinho por quadradinho. Ele começa comprido e vocês tiveram então a mesa Sim. certa, né? Isso aqui é coisa de vasos, Pratinho de de vasos. Olha só os banquinhos e os móveis assinados. Como você pode transformar a sua casa e os seus móveis sem desperdiçar materiais, né? Vocês estão vendo que essa salinha, eu vou perguntar milhões de coisas aqui dentro dessa sala. Olha isso, onde você encontrou? Já estava no apartamento quando eu aluguei. Isso aqui também foi uma transformação gigantesca. Você vai dizer que você fez listra por listra. Tcharam! A colcha da cama, você acha que ela é florida, ela é circular ou ela é listrada? Hoje nós vamos visitar o apartamento do Hugo e da Nina, em São Paulo. Olha só o azulejo dessa entrada desse prédio. Eu vou chegar perto para você ver que você sabe que eu adoro, olha. Antigo. Que lindo, né, gente? Olha, você preservar o prédio antigo com esse marmorite assim no piso, a escada central. Adoro cuidar da área de entrada do prédio. Agora sim, antes de eu subir lá para o apartamento do Hugo, eu quero convidar você para se inscrever no canal, que é fácil, gratuito, se inscreve, ativa o sininho, que é para você receber as notificações, e você pode se tornar membro do canal. Tornar-se membro do canal é algo incrível, porque eu gravo sempre vídeos especiais só para vocês exclusivos, que é muito legal, tá? Agora vamos subir, que eu tô bem curioso. Chegamos! Adoro o prédio com granilite. Olha que lindo. Eu adoro quando tem essas luzes, olha. Como é iluminado. Bom, então eu vou entrar aqui no apartamento dele, mas antes disso você se lembra de se inscrever no canal, tá? Vamos lá. Vamos bater assim, ó. Hugo! Oi! Ai meu Deus, olha que lindo! Gente, mas você é muito lindo! Como é que é o nome dela? Tudo bem, Eita, um abraço! Prazer enorme. Prazer! Que legal! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado! A quem te recebeu. Quem é essa maravilha? Esse é o Milo. Milo? Milo, é. Ai, Televisão. tem gatinho! Gente, ele já trouxe a bolinha, quer ser meu amigo? Ai, gente, Milo, quer ser seu amigo? Ele é por amor. Ai, gente, vamos entrar. Fique à vontade, seja Dá bem-vindo. licença, onde que eu deixo o sapato? Pode deixar aqui nesse cantinho. Que graça essa casa que a gente chegou. Meu amigo, você vai me mostrar essa casa hoje? Que Pode coisa entrar, mais fica à fofa. vontade. Não, eu vou ficar Deitadinha. super à vontade nessa casa cheia de coisas. Inclusive, gente, eu já fiz aquele olho que faz curva. Eu já fiz curva em várias coisas lindas Já que eu deu tô uma vendo olhadinha. aqui. Mas eu vou começar dessa entrada. Olha que graça que você pintou. Me conta aqui que história é essa. Bom, Foi você que fez? Foi. A maioria das coisas aqui eu faço. É mesmo? Tipo, mão na massa? Mão na massa desde sempre. É. Eu gosto muito. O que aconteceu? Trocaram as portas de todos os andares. Tá. E ela sempre foi pintadinha nesse mesmo tom da parede. E aí ficou uma madeira aqui horrorosa. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. É. E a gente queria trazer um pouquinho mais de diversão para casa também. Porque aqui legal. você vê que é tudo marrom, tudo neutro, tudo modernista. A gente falou, não, vamos trazer um pouquinho mais anos 80 aqui, uma coisa mais divertida. Ah, ficou lindo. E aí eu queria pintar a parede e porta. Aí para não ficar um corte reto, Pintou até eu aqui, fiz ó. essas ondinhas, essas curvinhas só para E já um dá tiro de mesmo. diversão mesmo. E sabe? dá mesmo esse clima de Dá, diversão, com não dá? certeza, Já com fica mais certeza. gostoso É. mesmo. E esse espelhão aqui já de cara para receber a gente, tão importante também. Sim. Adorei. Agora você falou que mete muito a mão na massa. Você trabalha com isso, alguma coisa nessa área? Sim, eu sou formado em design gráfico, eu trabalho com design gráfico de vez em quando, mas eu sou tatuador na maior parte do meu tempo. Agora que eu tô vendo aqui também, a pessoa Tem um tatuando. pouquinho. Então a arte já faz parte de você. Eu faço quadro também, eu sou artista visual, Ah, a gente sou vai ver bastante ilustrador, coisa? Sim, então muita coisa aqui foi eu que fiz porque acaba sendo bem experimentação. Assim, Que minha legal. casa Qual que é o seu grande Instagram? laboratório. É Hugo Trajano. Hugo Trajano, gente, tá na tela, vamos seguir. Ai, você tem uma energia ótima. Ai, Vamos entrar aqui, gente. Sabe quando você tem uma carranca para entrar em casa? Não, ele tem um gatinho japonês. É japonês, não é? sim. Aqui, sim. gente, como é que é o Marimeko? Como é que é o nome Ai, dele? eu não lembro o nome. Minha esposa que adora isso. Ai, Ela não gente. está aqui hoje, mas
Tem muito dela aqui também, viu, Ana? Ai, Tem uma misturinha de nós. que graça, gente. E essa fotografia? Essa foto é de um amigo meu, queridíssimo Ricardo. Olha, É de um livro que ele lançou sobre arquitetura hostil. É um trabalho maravilhoso, assim. para os carros, passagem livre, para os ciclistas, barreiras. Olha que forte, né, essa foto. E esse é um pôster que veio dentro do livro que fala sobre arquitetura hostil, de como usam isso para dificultar a vida de pessoas em situação de rua. Assim. Então, Nossa, é um trabalho incrível. eu acho que a gente precisa reavaliar muito a questão do urbanismo nas cidades, com né? certeza, com certeza. Porque realmente, às vezes, a gente anda em ruas que nem calçada sequer tem. Mal se pensa em urbanismo, né? A arquitetura está separada, mas deveria estar junto, né? Sim. Então é complicado. Tá vendo como arte é provocar? Com Exatamente. certeza. Olha que legal esse daqui, que tem essa história aqui meio tortinha. E essa obra maravilhosa que eu amei? Eu pintei, isso é uma pintura minha. Linda. Eu sou apaixonado por banquinhos. Né? Uhum. Eu também! Eu acho que eu não tenho o suficiente aqui, mas eu gosto muito. Eu também, quer dizer, a pessoa é tão apaixonada que tem até uma pintura de banquinho. Que ótimo. E o apartamento, ele começa comprido e vocês tiveram, então, a mesa certa, né? Exatamente. Que é a mesa Sarini comprida. Essa é um clássico. Uhum. Na verdade, já teve muitas configurações aqui, viu? Uhum. Já foi um escritório, tinha a mesinha de trabalho aqui, a mesa ficava na outra sala. Mas eu acho que assim é o que funciona um pouquinho melhor. Quantos metros quadrados tem um apartamento? Tem quase 100, acho que tem 98. Ah, é grandinho, legal. Bom, e aqui olha que legal, você misturou bancos e cadeiras diferentes, né? Sim. Essas cadeiras são meus primeiros garimpos da vida, Uhum. de design assinado, com selo e tudo mais. É, formiga? São meus xodozinhos. Que demais. E aqui eu deixei esses banquinhos baixos porque eu não queria que tivesse um peso visual nessa passagem aqui. Então, só para não ficar aquela coisa alta pesando na passagem, eu deixei esses banquinhos aqui só para servir de apoio para a mesa mesmo. Mas se precisar, eu trago uma cadeira. Sim, pegaram essa dica, gente, a questão visual. Se você coloca uma cadeira aqui com encosto, ela não vai ter a mesma leveza do que os banquinhos. E esses banquinhos criam esse corredor com mais leveza. Sim, amei, Hugo. isso. E eu amei que tem flores em casa. A gente ama. Olha que lindo. E esse vaso também é garimpo? Tem uma cara de garimpo? Não, esse não. Esse é contemporâneo. Ah, olha aí. E essa luminária aqui, isso é plástico? Isso. Gente, para que eu não tô acreditando. Isso aqui é coisa de vasos. Pratinho de vasos. Que legal. Foi você que Eu fez? Eu fiz isso essa semana, inclusive. Jura? Só tinha essa luminária em cima, que eu acho que super funciona também, mas eu acho que mesa pede para deixar um pouquinho mais aconchegante. Pendente, né? E aí eu tava querendo fazer alguma coisa e eu adoro isso, de ressignificar objetos. Poderia ser um lixo, eu não usava mais, e só transformei com pintura e coloquei a mesma luminária que estava lá em cima e embaixo. Sabe? Pronto. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você, porque eu tenho certeza, na verdade, que você está passada neste momento. Porque o cara pegou pratinhos de vaso, de planta, e fez um pendente lindo. Então, se você gosta de boas dicas, fica aqui nesse vídeo que eu tô sentindo na entrada que vai ter boas dicas. Aí você aproveita também para poder se inscrever no canal, né não, Hugo? Com certeza. Para poder ver. E agora você vai me explicar direito isso aqui, cara. Você usou 3 pratinhos de plástico, é isso? Sim. E aí você pintou o que aqui? O cinza? Eu só pintei 2, porque eu queria que desse para ver que é um pratinho de plástico no do meio. Tá, mas se você não quiser achar pratinho da cor que você quiser, nem sequer pintar, você Nem precisa, precisaria, né? exatamente. Gente, Eu pintei só para fazer esse match com a pintura da entrada, da porta. Você sabe que eu já entrei em muita casa, né? E você sabe quantos desses eu já vi? Muito, né? Nunca. Nunca vi. É incrível, gente. Olha lá, e colocou o plafond direitinho ali, ó, aquele negócio aqui, ó, na essa verdade. luminária é super baratinha, de depósito, sabe? Gente, faz aí, gente, me manda foto pra gente ver. Tadadadã, vamos entrando. Olha que legal também, que é todo pintadinho num tom begezinho, né, na casa. Chama algodão egípcio, essa cor. Da Souvenir, né? Souvenir. Uhum. E aqui, olha, essa luminária, ela é uma luminária com uma capa de pano? Isso, é um pano pintado à mão também, por mim e pela minha esposa. É mesmo? Como é que é o nome dela? Ela é a Nina. Ei, Nina, tô sentindo sua falta, pessoa. E aqui, então, vocês fizeram, a armação dela é toda de ferro? Sim, a gente mandou fazer a armação de ferro. E é inspirado em luminária japonesa mesmo, no Gucci, essas coisas. Só que a gente queria trazer esse aspecto mais anos 80, mais divertido. Só que ainda sendo sóbrio. Então a gente colocou o listrado, mas o listrado preto e branco. E aí vira um objeto também, né? Na verdade, você pegou um algodão e pintou. Vocês que pintaram a mão? A gente pintou as faixas pretas na mão.
Que legal que ficou, deve dar uma luz linda. Tem aqui também uma ficus, deixa eu ver. Ah, ainda fez a de pé. Ai, que linda. Aí, gente, vocês já viram, né? A pessoa na entrada da casa já pirando nas referências. Olha só os banquinhos e os móveis assinados. É um Percival Laffer aqui, esse verde? Uau! Esse aqui você comprou o quê? Com Paul? Não, esse não. Eu tenho algumas coisas do Paul aqui, mas esse não. Esse foi um garimpo direto da fonte, de uma família que tinha desde os anos 70. Sabe que esse é um dos mais bonitos que eu tô vendo, sabia? Porque esse bracinho dele tá muito bem feito. Ele é diferente mesmo, porque eu sempre vejo ele tem aqueles gominhos aqui. Esse não tinha gominho, tanto que eu não fiz nada. Você não teve que que ótimo. Tecido de época, esse tecido é maravilhoso. Não, mas esse daqui ela fez uma troca de tecido ao longo dos anos. Então, eu não sei, pode ser que sim. Porque ele tá muito novo. Esse daqui, olha que graça. Onde você arranjou esse? Esse banquinho eu que fiz. Peraí que eu vou desmaiar. Sério? É mesmo? Eu consumo muito decoração, essas coisas. Eu tô vendo que esses banquinhos já estavam em alta há muito tempo. Esses banquinho caipira, né? Sim. E eu lembro que na casa dos meus pais sempre teve muita madeira. Assim, meu pai também é muito do it yourself. Meu pai faz muita coisa, desde sempre. E eu acho que eu peguei isso dele, na verdade. E aí eu lembrei que ele tem muita madeira em casa. Eu falei, acho que eu vou lá, viu? E aí a gente fez, eu e ele. Então isso tem um peso emocional muito maior, porque foi meu pai que fez comigo. Assim, total, tá lindo. Gente, você tem essas cadeiras aqui que elas também são originais. Não, isso aqui é contemporâneo, é domínio público, né? Então ela se torna mais acessível hoje em dia. É uma réplica de atual, assim. Mas é linda, também, de site de classificado. Foi. E essa mesa, você que fez uma de cada cor, a pé? Foi. Eu fiz tudo. A estrutura dela é de cano de PVC. Mentira, gente, mas que legal. Você coloca isso no seu Instagram? Eu posto mais no TikTok. O meu Instagram é mais de trabalho mesmo. Qual que é o seu TikTok? É o Gutrajano também. Acho então, que é o Gutrajano procura aí. Underline. Então você fez com cano de PVC. Gente, olha quantas ideias. Conta. E ele estava pintado só em prata, para dar aquela coisa de cromado. Tá. Só que no mesmo movimento de tentar deixar a casa mais divertida, eu acho que a gente tem consumido muito modernismo, mid-century, escandinavo, então a gente precisava dessa quebra, né? Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu na história, né? Anos 60, 70, modernismo, aí vem os anos 80, veio o movimento pós-moderno. Sim, mas tem o grupo Memphis, essas coisas. E essa mesa foi inspirada no grupo Memphis, em um arquiteto italiano. Uau, tá vendo, gente? E assim, se um dia você enjoar, se quiser pintar tudo de outra cor, você vai pintar, né? Exato. Excelente, ficou muito legal. E ali, então, aquele cantinho, conta pra gente. Aquele cantinho também, ia descartar um móvel, esses móveis de MDF, e eu não consigo jogar madeira fora, assim, por mais que a madeira não seja nobre. Um respeito aí, né? Sim, eu acho que é essa matéria-prima, sabe? Não dá pra jogar fora. E aí eu fiz essa mesinha, só que eu não queria aquele aspecto aquele todo branco de como se diz? Laca, sabe? Aquela coisa bem artificial. E aí eu passei massa corrida. Só pra ter textura, tem um ponto de textura na casa. Olha que efeito bacana, gente, de massa corrida. Tem um banquinho lá atrás. Que linda a base da luminária, hein? É, linda, sim. Ele, na verdade, é um plafond que você viu. É outro plafond de teto que eu só fiz a cerâmica embaixo e pintei. Olha isso, gente. Como você pode transformar a sua casa e os seus móveis sem desperdiçar materiais, né? Olha aqui o nosso artesanato. Gente, se estiverem escutando algum barulho é porque, assim, a vida está em construção em São Paulo, né? Sendo São Paulo, não tem jeito. E essa luminária, gente, que sorte se encontrar com ela. Ela é linda. Ela também é contemporânea, de marca famosa. Aí. E esse quadro aqui, vocês pintaram? Esse é um primeiro experimento que eu fiz de pintura. Eu nunca me dei bem com pintura. Nossa, mas eu ela gosto de desenhar com caneta, eu sempre desenhei. Meu trabalho na tatuagem é basicamente isso. Mas aí eu senti a falta de ter algo um pouquinho mais orgânico mesmo. E aí eu fiz essa pintura e mandei imprimir isso. Na verdade é uma impressão. É uma impressão, mas é tão bonito isso. É uma impressão incrível. Acho que esse tom de rosa com preto e branco fica a capa de um álbum de um artista. Tá. E olha essa situação, gente, se eu aguento. Você acha que a pessoa gosta de mobiliário? Olha isso. Tá ótimo. Isso é pintura da minha esposa. É dela? Ela trabalha com moda, ela desenha também. Então Nina, já gostei nesse mesmo mundo. Ô, gente, vê se eu aguento. Olha ali na viga, que coisa mais linda. Quem são? São os avós da minha esposa. Acho que foi o primeiro presente que eu dei pra ela, quando a gente começou o namoro. Mas você que pintou? Eu que desenhei. Que legal. Gente, é muito legal a gente estar na casa de pessoas criativas, assim, que tem a mão na massa, né? Olha a cena daqui, gente, a entrada. Olha o amarelo com o azul,
Aí você vai chegando aqui no quadro azul com vermelho. Esse quadro é maravilhoso. Uau, de quem é? Como é que é essa de uma história? amiga minha chamada Tamires Donaggio. Ela é uma artista plástica, designer também maravilhosa. Olha, parece que tem muita coisa dela aqui, você vai ver. Olha aí, Tamires, parabéns. Agora eu estou notando uma coisa muito interessante. O corredor é listrado, mas aí você vem aqui no mesmo tom e é quadriculado para vir para a sala e vocês fizeram um portal. É pintado ou adesivo? É pintado à mão, quadradinho por quadradinho. É sério. Ou seja, terapia. Gente, isso aqui é a casa da terapia, né? Terapia. Olha, e ficou linda essa combinação de marrom com um amarelinho, né? Me conta dele. Para trazer a diversão mesmo, para trazer uma coisa mais... isso faz parte da minha vida, assim, eu fui um adolescente emo, não sei se você lembra disso. E eu adorava fazer quadriculado no meu All-Star, no tênis. Então, agora que eu cresci, tô mais velho, eu tô trazendo isso para um outro lugar, né, que é para casa. E a ideia é ótima, porque a casa realmente se torna divertida, alegre, jovial, muito bacana. Agora sim, vocês estão vendo que essa salinha, eu vou perguntar milhões de coisas aqui dentro dessa sala, mas eu vou começar por uma coisa que eu amei e você vai dizer o que é. 3, 2, 1, sim, pessoal, esse lustre aqui. Olha isso, onde você encontrou? Já estava no apartamento quando eu aluguei. Então você alugou por... É alugado, você fez todas essas transformações e alugado. Sim, é alugado. Quadradinho por quadradinho. Que legal. Pintura, eu acho que é o jeito mais fácil e barato de transformar, deixar com a nossa cara, sem quebra-quebra, sem gastar muito, sabe? Com certeza. Eu acho que é importantíssimo a gente, mesmo numa casa alugada, deixar com a nossa cara. Com certeza. E por falar em nossa cara, a gente está vendo uma cena maravilhosa aqui, que antes ali eu não tinha falado, que é aquele enorme lustre japonês ali, com esse quadro, com tudo. Olha que cena bonita, né? Eu gosto de pensar na decoração como fotografias, assim, sabe? Eu sempre penso nas composições nesse sentido, assim, de uma tela de pintura, numa fotografia. Então, eu monto a composição pensando nisso, sabe? E ficou realmente uma fotografia linda. Agora, vamos voltar para esse cero aqui, ó, porque olha... Eu, se entrasse num apartamento que tinha esse lustre que eu alugava por causa dele, só para ficar olhando para ele, é muito lindo. Vem cá, eu vi uma pessoinha passando e se escondendo aqui atrás. Ele gosta de buraquinhos. Cadê? Olha lá. Gente. Filho. Olha que coisa linda. Passou por aqui. Então vamos lá, vamos começar aos poucos aqui. Qual é a história de você amarrar um lenço na luminária? Esse lenço aqui, eu e minha esposa, a gente teve uma marca de roupas. Não tem mais? Não temos mais, E esse lenço a gente ama, assim, faz muito parte do que a gente queria propor com a marca e tudo mais. É um cachorro que eu desenhei, inspirado nele. Que lindo! E a gente ama esse lenço e a gente queria deixar em algum lugar. A gente não gosta muito na parede, eu acho que não fica toda aquela Mas ficou lindo, achei bem... e fica pendurado, achei bem bacana. Olha aqui, gente, banquinhos de cores variadas aqui. E esse sofá, que delícia! Sim, isso é um achado. É um Cineboard? Que maravilhoso! Eu não vou ficar com ele. É um desapego, mas maravilhoso. Foi um achado que eu falei, não posso deixar passar. Ele é um corino? Ele é um suede, na verdade. Um suede. E ele tem aquele fecho ali, porque ele abre, sai essa capa? Ele abre, sim. Esse sofá ele é inteiro de espuma. Você vê a genialidade do design italiano. Sim. Ele é inteiro de espuma e você só coloca a capa com o zíper e prende embaixo com o botão. Então você pode ter várias capas. Ele não tem uma outra capa embaixo? Não. Ele tem um forro, né? Ele é como se fosse um edredom. Ele tem o tecido, tem uma manta dentro e tem um forro dentro. Sim. Então ele é como se fosse um edredom. Então você pode ter várias capas. Claro. Imagina, você muda a cor do sofá conforme o seu... Entendeu? E aí você tem... Essa casa é cheia de design, na verdade, porque você tem um Maralunga aqui. Esse é um sonho realizado pelo Paul, nosso amigo comum. Eu vou deixar aqui, gente, o Instagram do Paul, tá? Tá aqui, ó, que é da Inhalpa, que ele é... Vocês conhecem, eu tô cansado de mostrar ele para vocês, que ele que acha móveis modernistas e móveis dessa época e faz um restauro maravilhoso. Então, ele é uma pessoa que ensina muito a gente também sobre essa história toda. Agora, senta aí para mostrar para as pessoas que muita gente não conhece. Não conhece por que o Maralunga é tão famoso? Né? Olha, gente, ele é maravilhoso assim, já. Mas tem o diferencial dele. Né? Olha isso, gente. Ele faz toda essa volta, mas ele vai mais, não vai? Vai, ele vai mais. Ele é de tipo uma engrenagem de bicicleta, gente, dentro, sabe? Como se fosse aquela engrenagem da bicicleta. Na verdade, ele estava com muito enchimento. Ele tinha tanto enchimento que o mecanismo não estava funcionando. Aí vocês tiraram? E aí eu desmontei ele inteiro. É mão na massa mesmo. Eu desmontei ele inteiro.
E troquei tecido também, eu fiz todo esse restauro, minha mãe costura. Aí eu fiz a modelagem, levei pra minha mãe costurar. Pronto, gente, entendeu? A pessoa é assim, já ela vem de família já. Agora sim, me conta uma coisa, essa televisão bem no chão aqui, fica legal de assistir? Sim, como os sofás são baixos, Aham, a gente geralmente vê deitado, então não é um aham, problema. Eu aham. gostaria muito de ter um suporte, mas não existe um suporte bonito no mercado, eu não achei. Nossa, agora ele provocou você que é designer e você que cria coisas incríveis que eu já cansei de ver aí, por exemplo. Então você agora que está assistindo, você vai mandar uma mensagem para ele e falar assim, é o quê? E Por mande para ele favor, exemplo, por né? favor. Adoraria. Porque existem móveis lindos. Por que você, eu tenho Tô posso dar uma provocando ideia? muita gente. Não, faz o seguinte, junta com seu pai e faz uma versão grande daquele ali, ó. É Aí verdade, você pega e sim. faz uma versão grande daquele ali, pronto. Mas sabe por que tá no chão? A Ah, TV na parede, um retângulo preto, eu incomoda também muito. detesto, cara. E eu Eu tenho gosto esse muito de problema lá em mudar. casa, é um Eu problema. mudo a casa de lugar assim, O tempo todo, mensalmente. né? Aham. E aquilo nos prende um pouco, né? As É. coisas têm que estar Tipo, sempre lá tem que viradas. ser a sala de TV, né? É. Muito boa ideia. Excelente. E esse quadro incrível? Essa pintura eu comecei e nunca terminei, Talvez mas eu seja porque gosto. ela seja assim, porque talvez ela seja Exato, assim para ser exato, isso, né? exatamente. E são possibilidades, né? Tá sempre aí para eu fazer, para Ou continuar. para ser quem você quiser em cada É. rosto que você coloca, né? E essa estante, adorei ela, porque ela é Ai. bem leve, né? Então, eu tô numa fase de experimentar design de mobiliário. Uhum. Então, eu que desenhei também. Ah, que legal! Então, além de tudo, você também desenha mobiliário. Tô me Ela ficou aventurando, bem né? levinha, eu adorei isso aqui, ó, sabe? Esse encaixe madeira dela queimada. tá chique. Oh, É carbonizada, né? que linda! É wabi-sabi, aquela técnica japonesa. Sim, aham. Que vocês conhecem, gente, que é você dar valor ao tempo, dar o valor ao, né, à história que o móvel conta. Tá bonito, viu, cara? Você tá arriscando, você já Obrigado. mostrou para mais pessoas já, para poder... Eu posto algumas coisas no Instagram, no TikTok e fica lá, né? Uhum. Mas eu E geralmente aí? posto tudo que eu faço, sim. Legal. Parabéns. Olha só, gente, o jeito de arrumar estante sem lotar. Entendeu? Você sabe que eu falo isso pra você, mas eu chego lá em casa e eu loto, né? Mas é assim, a gente tenta. Porque esse é o certo pra você ter a estante arrumada. Tá linda essa arrumação. Amei. Obrigado. Aham. Negativo é muito importante, né? Respiro. Uhum. Que é também o que a gente fala, muito falado no Japão, que é uma expressão que se Sim. chama, vou explicar pra você, se chama ma. Aí você é uma expressão que fala, o vazio não é exatamente sem nada, ele é um espaço do respiro, né? Você Sim, sim. Então, Essa isso que você acaba não muito vendo nada, né? Se tem uma coisa do Uhum. lado da outra, nenhuma tem destaque, né? legal. Então Verdade. esses espaços são importantíssimos. E vocês são como a gente, que adora planta dentro de Plantinhas, casa. Agora sim, gente, a gente entra dentro de uma casa, que a pessoa é legal, porque eu imagino que a Nina seja maravilhosa também. E aí a gente tem planta, aí a gente tem design, aí a gente tem mão na massa, e a gente ainda tem gatinho. Aí não dá pra gente se aguentar, né? Olha lá, gente. Essa é a Vênus. Olha a Vênus. E aí tem cachorrinho, a gente não aguenta lá. Cachorrinho, modo de dizer, que ele é maior que eu, né? Ele é um amor? cavalinho. Você é muito lindo, cara. Que saudade de cachorro. E agora a gente vai aonde? Vamos pro corredor, pra cozinha. Vamos. Nossa, casa, tô te amando, tá? Você é maravilhosa. Tadadadam. Essa aqui também foi uma transformação gigantesca. Você vai dizer que você fez listra por listra. Fizemos, eu e minha esposa. Uau. Era o sonho dela ter. Eu enrolei ela bastante, porque eu sabia que ia dar muito trabalho. Aham. Mas ano passado a gente fez. Não, e olha que legal, vocês pintaram o teto, tem uma cor meio chocolate, né? É. Assim, uma coisa muito É a cor legal. do ano. É o marrom luxo da Souvenir. Ai, é E o maravilhoso. amarelinho também. Aham. Tá lindo. Essa cor é linda, linda, Realmente muito bonito. Fica meio teatral, né? Fica uma coisa Fica. dramática. Você lembra o nome da cor? O nome das cores? Eu acho que o amarelo é despertar e o marrom é marrom luxo. Gente, isso tudo é a cor do ano de 2025 da Souvenir. Aliás, esse marrom foi o que eu mais amei. Lindo, lindo. Aham, eu adorei. Quer ir Vamos pro ver quarto pra lá. ou cozinha? Para! Pera aí, gente. Eu olhei aqui de lado e vi a cozinha. Agora você decide, em 3 segundos, eu vou pros quartos ou pra cozinha? Eu sei, é pra cozinha. Você vai... Não, porque se ele falou que aqui tá teatral, você não imagina o que é quando eu virar essa câmera pra você. 3, 2, 1... Tcharam! Ah, que coisa mais fofa!
Olha isso, gente. Nada, tá? É só a cortina e o paninho embaixo da pia. O resto é detalhe, não é? Não é Eu verdade? acho que cozinha alugada é uma coisa extremamente difícil. A gente tá aqui há 3 anos e a gente fez isso nos últimos meses, tá? A gente nunca conseguiu pensar em algo para deixar isso aqui interessante. E aí a gente aceitou. A gente não gosta do azulejo, a gente não gosta do piso, vamos deixar. Mas a gente descobriu que uma pessoa queridíssima viria aqui e a gente falou, precisa dar atenção para essa cozinha. Peraí, você fez isso porque eu ia vir pra cá? Gente, eu adoro visitar a casa da pessoa, que ela resolve a casa dela antes de eu chegar. Não, faltava. Não, e é muito simples a solução. Vocês colocaram uma cortina e essa bainha aqui da pia, e ficou genial, gente. O resto é só detalhezinho. Sim, Agora, sim. olha que arrumação linda que tá aqui. O prato... Não... Vocês colocaram tuiuius japoneses. Isso é pintura ou adesivo? É pintura, eu fiz também. Você tá zoando, isso é muito bom. Pintei, Gente. Tem uma marca famosa que faz uns cisnes, né? Bem grandes. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa brasileira. Eu fiz tuiuiu. Que demais. Que amei. Quem que é a Nina? É ela? Nina é. Ei, Nina, vamos fazer de conta que você tá aqui, tá, pessoa? Muito legal. Olha ela aqui, ó. Pode mostrar ela? Pode, claro. Ah, Nina, um beijo pra você, pessoal. E aí tem toda essa estante, essa prateleira aqui. Vocês têm só essa quantidade de prato mesmo ou coloca só pra ficar bonito? A gente quebra coisa, viu? Como é que eu tento ter pouco prato e não consigo, gente? Nossa, a gente quebra muito louça, então a gente tem isso, é isso que a gente tem. E é isso, mas eu escutei, ai, que legal, vocês têm um cactus aqui no meio da cozinha. Você vai servir café? Com certeza. Eu não vou. Gente, não. A pessoa preparou para eu vir em boa de milho. Ai, que delícia, bolo de milho. Eu agora tenho sangue mineiro, tá? Tem? Tem. Meu pai é mineiro e minha mãe é pernambucana. Então a gente é parente. Os melhores do mundo aqui. A gente é parente, que legal. Agora, gente, além dessa mesinha, chora, tá? Porque agora eu vou te mostrar uma coisa muito linda. A luminarinha em cima da mesa. Ninguém tá aguentando mais essa pessoa. Que coisa linda. Isso parece de cerâmica. Cerâmica fria, que não precisa queimar. Você só faz o molde, espera secar e pinta. Gente, você pode fazer isso com papel machê, você pode fazer isso com cerâmica. Não, a pessoa que fez um pendente de prato de vaso, então ela pode fazer qualquer coisa. Aqui também é o quê? Isso aqui é papel. Aí, folha. É mesmo, que lindo. E aqui em cima, gente. Nossa, são tantos detalhes legais, Hugo, que massa. Tá, aqui é outra luminária também que eu passei e não falei. É cerâmica também? E são tudo, mas aí vocês desenvolvem mais para vocês, assim, né? Não, é experimentação. A gente gostaria de um dia colocar isso pro mundo, mas com a nossa rotina de cada um com o seu trabalho é bem difícil, mas é uma coisa que a gente ama muito. Olha aqui que graça, vocês que pintaram também as laterais de azul? Então, nesse movimento de transformar a cozinha, eu queria ter pintado tudo de azul. Inteiro. Horroroso. Não gostei. Eu gostei mais assim. E aí eu comecei a colocar essa cor que chama macramê, que é um off-white. E aí eu gostei de como ficou o azulzinho aqui. Eu vou deixar. Eu achei. Gente, olha que ideia maravilhosa você deixar os detalhezinhos de azul. Agora sim, gente, essa pessoa pintou isso aqui à mão. Eu tô até um pouco irritado. Gente, que demais. Ele ficou mega personalizado. Nossa, mas tá muito bonito. E o cactus, né? Dentro de casa. Até uma luz aqui, tá vendo, gente? Ó. Essa mesinha foi o Paul que me deu de presente. Ai, pô, que legal. Eu pintei também pra trazer um pouquinho. Aí nesse caso você botou o azulzinho já pra dar um tchan, né, da história. Sim. Ficou ótimo. Aí aqui, olha, gente, o tamanho da planta na cozinha. Você praticamente tem que fazer uma reverência quando entra e quando portal, sai. Né? Você passa por baixo. Assim. Nossa, tá muito bonita mesmo, de verdade. Obra de arte com frutas. Tá muito legal. Cara, você tá vendo como transformar uma cozinha alugada com ideias. Fala aqui pra gente, as pessoas que estão morando no apartamento alugado, o que você sugere? Quais os percalços que vocês passaram aqui que você pode dar de ideia? Olha, a gente não pode mexer em muita coisa, né? A gente até tentou falar com o proprietário, vamos pintar a cozinha inteira, ele não deixou. Então a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Se a gente pode colocar detalhes, seja uma cortina, seja uma pintura diferente, um pendente, sabe? A gente tem que colocar a decoração nos detalhes, porque o todo a gente não vai poder mexer, infelizmente. Então a gente tem que colocar nossa cara, né?
nossas paixões, tudo que a gente gosta, nessas pequenas coisas para ter nossa personalidade, né? Acho que isso é muito importante no morar. E isso pode ser feito com arte, com cor, né? Que a gente acaba vendo que chama muita atenção, e nos pequenos detalhes, né? Olha, tá aí a dica. Agora, o armário de Tuiuiu foi um negócio, assim, demais. Aqui, isso aqui é pro cachorro e o gato beberem água? Olha lá, gente, um filtro que quebrou, virou para ficar água fresquinha. Gente, que luxo. Muito legal. Bom, passamos nesse corredor incrível. E agora? Agora temos o banheiro. Luzes. Vocês pintaram de epóxi? É epóxi? O que é? Aqui é tudo pintado. Aqui ele deixou mas pintar ou já aqui estava? foi reformado recentemente. Entendi. Teve um problema de infiltração que acabou fazendo uma obra inteira, proprietário. Tá lindo, tá vendo, gente? A gente até ajudou nas escolhas das coisas. Eu acho que aqui vale a pena a gente ressaltar uma coisa que é muito importante. O banheiro não precisa ser todo de azulejo. Azulejo é só onde você molha, no caso, dentro do box. Sim. E no piso. Que, aliás, você aproveitou para fazer aqui também. Eu fiz também. Ai, que graça! Aqui tá todo chique já o negócio, né? Aí você fez o espelho vermelho? Sim, eu gosto do vermelho, assim, em alguns lugares inesperados. Até porque, olha aqui, olha quem tá do nosso lado. Olha quem tá aqui, é tudo listrado. Tem bastante coisa do listrado, nossa, né? Aqui. Foi coincidência quando você viu e falou assim, já. A gente tá nessa fase, assim, de colocando listrado em tudo. A gente gosta. Legal, tá vendo? São as fases. Olha a obra, que lindo. Eu quero ir lá naquele nicho, gente, porque aquele nicho é uma instalação de arte. Aliás, temos mais aqui, né? Amor é ferramenta de luta, amar deve libertar, ame e resista. Resistência. É o trabalho de um amigo queridíssimo, Vinícius. Lindo. Obras de arte, até o negocinho do cabelo aqui, a touca, é boa. Pensado. Agora, gente, tem uma obra de arte no teto, olha isso. É muito bonito esse lustre, hein, gente? De madeira. É muito chique. Né? Ou seja, muitas inspirações. Agora que tem uma luz amareladinha. Sim. E aqui mais branquinha. Não era o contrário? Então, eu não gosto de luz branca, no geral. Porque normalmente a luz amarela é boa para tudo, né? Na verdade, é amarela, né? Mas é porque aqui é tão branco. Que ele reflete branco. Reflete mais branco. Aqui também tá amarelo com a luz amarela. Porque aqui é amarelo. Aqui é tá vendo, gente? Ó, como aqui é amarelo, parece que a luz é amarela. Aqui a luz é amarelada, mas como a parede é branca, fica parecendo branco. A importância das cores, né? Como elas mudam tudo. Um espelhaço aqui, para vocês verem. E olha só que... Não, a colcha da cama, você acha que ela é florida, ela é circular ou ela é listrada? Nossa, você acertou! É listrada! Olha que linda! E que cor boa, hein? É maravilhosa, um ocre, um amarelo fechado, eu amo. E o ocre com esse fundo, que é o mesmo marrom luxo, né? Esse marrom é elegante demais. Ele é elegantíssimo. Olha, que lindo. Você que fez essa luminária? Foi. Olha lá, gente, você aguenta. Isso aqui é um garimpo também, que você pegou a parte de coisa e juntou duas. Exatamente. Eu só coloquei o fio novo com duas luminárias japonesas. Olha aí que bonito. E olha que legal, não está centralizado. Os quadros não estão centralizados na cama. Essa é uma das dicas melhores, viu, gente, para quadro. Ficou muito bonito. Agora esse marrom, deu vontade, viu, de pintar com ele. Eu adoro brincar com alinhamento. Eu acho que nem tudo precisa ser centralizado. Você tá vendo que as duas almofadas não estão centralizadas e nem tá uma de cada lado. Olha, muito bem. Adorei. Dá mais dica aí que a gente tá querendo. Vai falando. Eu acho que por ser designer gráfico, eu tenho muito isso de alinhamento. Eu não preciso centralizar esse quadro aqui no meio. Eu centralizei ele aqui na base. Esse eu centralizei no meio e esse aqui na lateral direita. Então eu acho que dá para brincar um pouco com isso para montar composições mais interessantes e que fiquem mais orgânicas também, né? Nosso olhar passeia pela composição, não fica uma coisa dura, sabe? Eu acho isso muito importante, assim, para ter mais movimento. Olha aí que dica para você arrumar quadro da sua casa. Pode aproveitar que hoje é dia de você mexer na sua casa e já reorganizar os quadros. Ficou ótimo. Aliás, esse quadro tá lindo com essas cores mais pastéis. Assim, Sim, né? É da mesma artista lá da frente, do quadro vermelho. Repete o nome dela? Tamires Donadio. Donadio? Donadio. Tudo isso aqui é dela. Aí, Tamires, ótimo. Ela pinta em caixa de fósforo, ela pinta em cerâmica. Vamos chegar perto. Tudo é da... Então é uma instalação em homenagem a Tamires Donadio. Sou um pouquinho fã dela. Só um pouquinho. Olha lá, gente.
Bom, aí aqui também nessa lateral, você fez uma coisa que eu acho muito interessante, gente, para quem tem apartamentos com espaço menores, que não é o caso aqui, mas para quem tiver problemas assim de espaço aqui do lado, que em vez de você colocar a luminária na mesinha para não ocupar espaço, você pendura ela como uma arandela, tá vendo aqui, ó? Sim. Então você pendurando, ela não ocupa espaço embaixo, né? Agora, isso aqui fica um luxo, né? Vocês que fizeram? Fomos nós. Olha Sim. lá, pintado à mão, só um tecidinho, pode mexer? Pode. Tem uma estrutura super no Simples. improviso, eu acho que improviso É também é uma até coisa muito parecido com brasileira. aquele lá da cozinha, que é com uma ceramiquinha, né? Tem uma cerâmica também para amarelar um Aham. pouquinho. Sim, e olha que lindo. Olha esse móvel aqui, é um garimpo, hein? Dos Esse é garimpo do bons. Paul. É É, um móvel de jacarandá. maravilhoso. Gente, olha aqui, o povo de época, até achei que era você e a Nina. Romeu e Julieta. Então, Garimpo da Feira do É. Bexiga. olha aqui desse lado, olha. Meu Deus, tem uma decoração fofa ali olhando pra gente. Olha que linda. Bom, e aqui já veio esse laranjão, né? É, um ponto de cor. Aham. E é uma estante dessas super comuns, baratinhas. Uhum, E a de coisa que eu escritório, né? fiz foi empilhar 3, né? Geralmente são 2 Ah, ou uma só. Entendi. Eu empilhei para ficar o mais alto possível. E a estabilidade dela ficou boa ou você teve que Eu pregar? coloquei na parede. Pregou, coloquei na porque se parede. você fizer ela muito Não, alta ela assim, vai ela cair. cai, gente. Então eu vou mostrar ali pra você antes, mas eu quero dar um beijo aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó, que é importante fazer isso que ele Não, fez é aqui, ó, importantíssimo. tá? Senão ela cai. E aí, pra onde a gente vai? Ai, olha isso! Já Também tava também? Tava na casa. Nossa, o cara também tinha bom gosto pra luminárias, hein? Muito Esse apartamento legal. é dos anos 70, então você imagina, né? Só tinha É. coisa maravilhosa. E aí chegamos no escritório. Nossa, é cheio de um se- sofás, né? É um segundo quarto, um escritório. Aqui serve de cama Serve para hóspede. É. E aí essa pintura é sua também? Pintura minha, experimentos. Sofá, experimento também. Ah, eu é tenho- seu experimento? Eu e minha esposa, a gente tem um projeto de pegar coisas que iriam pro lixo e transformar em algo com potencial mesmo, para ficar bonito. Não é só uma reciclagem, sabe? Então, esse sofá também, a gente tinha um estúdio, a gente fechou o estúdio e o sofá ia ser descartado. Ah, E aí eu mudei ele totalmente, tirei os pés, tirei encosto, tirei braço, e eu fiz isso, que é inspirado no sofá italiano também famoso. legal. E ele Ficou é mais lindo um as banco, duas né? cores. Porque Ele é não mais tem um banco, encosto tão Aham. alto. Aí o ventilador aqui no chão. E aí você trabalha aqui? Você trabalha em casa? Não, que você tatua, né? Você tem que tatuar em Sim, algum tem dias que eu lugar. trabalho que eu só desenho, eu acabo desenhando aqui de casa. Uhum. Mas trabalho um pouco aqui, trabalho um pouco na Sim. mesa lá. Olha aqui, gente, pra vocês fazerem em casa, porque essas luminárias japonesas, elas não são caras, né? Não. E aí super você vai e baratinho. pode montar, de repente, a composição que você quiser. Você tem que achar um suporte maravilhoso, né? Sabe o que é Porque- isso? Não. Pé de mesa. Pé hairpin, Jura? sabe aquele pezinho? Sei. É muito comum, assim, muito fácil. E Você vai fazer, não vai? Não, gente, faz. O cara pegou um pé de mesa, que você pode inclusive achar até num garimpo, se você quiser. Pegou as luminárias, olha, tá demais. E você toca violão? eu toco. Que legal. Qual a dica aqui da composição de quadros? Aqui você fez aleatório. Aqui é feeling. Você vai compondo até ficar harmonioso, sabe? Sim. Quando você não tem explicação, você fala que é feeling, tá, gente? é feeling. Mas ela tem, Mas acho que- ela parece que não tem, mas tem. Gente, tem umas coisas que aqui, ó, por exemplo, tá alinhado por baixo, tá vendo? Exatamente. Aqui tá alinhado por cima. Isso. É só isso. Não, isso é importantíssimo. Aqui Aham. também, sabe? Acho que Uhum. algumas coisas a gente precisa, senão não fica... Não funciona, É, sabe? a harmonia, ela é muito importante. Aqui É. sai, tem uma porta que sai. Aqui tem uma lavanderia bagunçadíssima. Gente, mas passa por esse quarto? Então, esse quarto Na verdade, Ele era um quarto de era serviço. de serviço, aqui era fechado. Entendi. Esse quarto, na verdade, era maior. Ele vinha até aqui e aqui não tinha porta. Era um quarto de serviço para atender Lá fora. Lá fora. Aham, é. aham. Mas Anos desde que eu 70. aluguei já não Já estava assim, já arrumado. tava Claro, muito mais inteligente. não Olha tem porquê, né? o Isso quartão que era, né? Nossa, gente, eu tô apaixonado por essa casa, por essas ideias, por vocês. O que que esse quarto aí que tá escondido? É bagunça? bagunça. Muita bagunça. E aí, gente, ele abre ou não abre? Enquete, você decide. Pelo amor de Deus. Tem roupa no varal, o tempo em São Paulo tá horrível. Aqui, eu ouvi falar que vai ter café aí nessa casa. Vai Tem mais ter, alguma coisa pra vai gente ter. ver?
Eu acho que foi, viu? Eu acho que é isso. Então deixa eu contar uma coisa para todo mundo aqui. Deixa eu te falar uma coisa que às vezes eu tento até falar com você mais tempo, que a gente vai conversar agora tomando Sim, café, claro. né? É que são os vídeos que eu faço para os membros do canal. Por que acontece, gente? É claro que quando a gente termina de gravar, a gente fica... Aí ele vai me mostrar uns negócios que eu nem tinha visto ainda, porque na verdade a gente foi ver no programa, etc e tal. E aí eu falei, gente, por que eu não tô gravando esse negócio aqui? Aí a gente conversa sobre um monte de coisas legais, mostra aquelas coisas que de repente eu não tinha mostrado, e isso vai para a playlist para quem é membro do canal, e que é super baratinho e super fácil. Então se você quiser, torne-se membro do canal. Tem escrito aí, tornar-se membro. Tá vendo, isso, pessoa? Com certeza. Vamos bater papo? Vamos, com certeza. Então nós vamos chegar agora lá, mas eu quero despedir com aquele cachorro junto, maravilhoso. Como é que é o nome dele mesmo? Milo. Milo, cadê você? Ele gosta de ficar aqui Cadê na o frente, Milo? tá aqui, ó. Cadê? Oh, E tem outra tchau, gata, viu? Milo. Ela tá escondida, ela é medrosa. Ela ali, ó. Tá aqui. Não, Tem tem uma outra. laranja. Tem outra Tem uma gata. laranjinha, ela é muito cadê medrosa, ela, então ela Milo? tá- Chama ela pra brincar com a gente. Gente, muito obrigado. Tô muito feliz de vocês receberem a gente aqui. Um prazer Nina, enorme. muito obrigado também por você não estar aqui, mas pelo menos você tá de Sim. energia e etc. Tem muito dela aqui, viu? Tem muito. Uma hora a gente tem que se encontrar, tá? Então, gente, muito obrigado. Segue de novo aqui o seu Instagram. Hugo Trajano. É Instagram, TikTok, etc e tal, Isso, tá, isso gente? Para mesmo. conhecerem. Mande uma chuva de amor pra essa pessoa querida. E agora a gente vai tomar aquele café. Me dá um abraço, pessoa. Obrigado. Foi um prazer enorme. Também. Obrigado. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.